trazer a palavra, ó Pai, que Ele venha trazer, Senhor, uma palavra que venha ser do alto, ó Pai. Abençoa, Deus, que não venha ser Ele mais, mas o Senhor, através da boca dele, ó Pai. Usa o teu servo, Senhor, poderosamente, ó Pai. Senhor, que Ele venha trazer uma palavra que venha, meu Pai, restaurar vidas nesse lugar, ó Pai. Que vidas venham sair daqui, meu Deus, impactadas com a tua palavra, com o teu poder, ó Pai. É isso que eu creio, ó Pai. É isso que eu te agradeço, ó Pai. E quem crê, diga amém, amém. Eita Deus. Oi, quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor, né, irmão? Já que faltou muita gente hoje, né? Estão se guardando para quinta-feira, a quinta do avivamento, né? Então vamos de uma doutrinazinha, né? Abra sua Bíblia aí, livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo. Vamos louvar? Não sai aí não, viu? Primeira vez. Juiz final. Em homenagem a Maria de Jesus. Vamos lá. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo e nem Ave Maria, ir aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus tá jogado na lama e espiritualmente não enxerga a luz? O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só se consome fazendo ficar distante de Jesus? Do que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e não anda no inferno pode se lançar? Procura enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mateus 7,13. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo a Ele, sempre obedecer. A Bíblia afirma há dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, se continuará na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordem, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Oh, glória!
uma linda salva de palmas. Vou passar aí, profeta. Lucas capítulo 16, versículo 19. É um assunto que eu sei que muita gente não gosta de ouvir, mas é a despedida, né, irmão, do local. E o Senhor falou: meu servo Isaac, pregue hoje isso daí. Os que estão em casa, né? Livro de Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Só lembrando, irmão, quinta-feira é a nossa quinta do avivamento. Vai estar aqui o missionário Danilo. Domingo é o culto da restauração, nosso último culto aqui no local. E logo logo nós vamos estar no novo local, né? Que se encontra aqui mesmo no Bom Sucesso, pertinho de nós, na rua Capitão Teógenes Gondim, número 516, para ser mais popular, na Rua do Profeta, né? Na Rua do Profeta, mesmo em frente a uma vila, mais conhecida também a mercearia do Gomes, tá bom? A partir de terça-feira nós já vamos estar lá, e eu creio que o diabo que se cuide ali, meu irmão. O negócio a gente vai para cima, o sobrenatural de Deus vai acontecer, amém? Vamos para a Bíblia. Lucas 16, 19. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de purpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caía da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refresca a minha língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tão poucos de lá passar para cá. Verso 27. Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu envie à casa de meu pai, para que eu tenha 5 irmãos, para que ele dê testemunho, para que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: ele tem Moisés e os profetas, que eu ouço. E ele disse: não, pai, mas se algum dos mortos for até ele, eles se arrependeriam. E ele disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Amém? Vamos explanar aqui esse assunto, irmão.
É um assunto. Eu sei que quem está em casa nos assistindo, e por pior que o ser humano ele seja ruim, ele em si, ele não gosta de ir para esse lugar. Por mais ruim que ele seja, ele não gosta. Ele não gosta. Por mais ruim que ele seja, ele não gosta de ir para esse lugar. Por quê, irmão? O que é que a gente entende com essa palavra inferno? Né? Nós sabemos, irmãos, que essa palavra inferno, para quem não sabe, significa lugar de tormento. Se você pegar o tradutor português, vai chamar de lugar dos mortos. E por mais ruim que o ser humano ele possa ser, se você for perguntar, que o fulano descansa em paz, que o fulano descanse em paz. Pronto. Que o fulano descanse em paz, né? Nós aqui da nossa pátria, a gente não quer nem saber qual é a fé. Quando a gente está no velório, a gente sempre diz que ele esteja em um bom lugar. Para quê? Para mentir para a família. Qual é o parentesco que vai querer ouvir dizer isso? Qual é o parentesco que vai querer ouvir isso? O teu filho está no inferno e ele está sendo atormentado no inferno. Quem é que quer ouvir isso? Eu sei, irmão, que essa palavra inferno, ela gera lucro. E sabia que a palavra inferno gera lucro e gera muito dinheiro? Você vê que uma parte da humanidade se impregna em filme de terror, né? Por isso que eu estou dizendo que a palavra inferno ela gera lucro. Você vê que teve um show recente, né? Uma cantora americana, os leigos, ela fez ritual ali naquele lugar, oferecendo almas aos dominadores do inferno. Na espiritualidade houve algo ali terrível.
E Deus, ele vai cobrar, irmãos. Pode esperar, irmão. Logo, logo a bomba vai explodir. Então, irmão, essa palavra inferno, ela gera lucro. Eu lhe faço uma pergunta. Tem como o ser humano se escapar do inferno? Tem, Davi? Como, Davi? Eita, o bicho estava de Bíblia. Tem, irmão. Para se escapar do inferno só tem um caminho: é aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da tua vida. Simples. Mas eu te faço uma pergunta: você já parou para pensar como é o inferno? Certa vez eu escutei uma ilustração do Cláudio Duarte contando a piada do político que morreu. Quando o político morreu, veio o anjo e disse assim: ô, seu político, eu vou dar a oportunidade de vocês querem escolher aonde você quer descansar. Aí os anjos pegaram e levaram o político, levaram primeiro ele para o céu. Aí mostraram aquela paz, aquele sossego. Aí depois o anjo pegou: agora eu vou te mostrar o inferno. Aí ele chegou lá, isso aqui é uma piada. Aí chegou lá, os anjos mostraram aquelas mulheres, só as paredonas mesmo que tem lá no inferno, só as gatas, bebida à vontade, mulher para tudo que é jeito. Aí ele chegou: ô, seu anjo, eu não sabia que o inferno era tão bom desse jeito, não. Aí chegou a hora da decisão, sabe, Davi? E aí, onde é que você quer ficar? Você quer ficar no céu? Ou você quer ficar aqui no inferno? Aí ele disse: ô, seu anjo, o céu é bom, mas eu quero ficar aqui no inferno. Aqui tem as gatas, tem a minha bebidazinha para tomar. Aí o anjo disse: você tem certeza que você quer ficar? Não quero ficar no inferno dele. Rapaz, pode voltar atrás não, hein? Não, eu quero ficar aqui. Aí ele decidiu, Davi. A partir do momento que o anjo se retirou do inferno, aquela ilusão que ele tinha do inferno desapareceu. Aí apareceu a realidade do inferno. Ele começou a ser atormentado. Aí ele começou a chamar os anjos. Aí o demônio que comandava lá, o demônio da recepção: ei, cadê as mulheres? Cadê as bebidas? Que mulher? Mulher aqui não, rapaz, que só tem tormento para ti. Ele começou a sofrer. Mas eu fui enganado. Aí os demônios dizem assim: e é o que tu fazia lá em Brasília? Foi pago na mesma moeda, irmão.
Certa vez, eu estava quase ganhando uma macumbeira para Jesus lá perto de casa. Lá daquele terreiro ali, mãe, que tem na Rua 10. Tinha uma macumbeira que tava gostando muito de mim, sabe? Meus trabalhos, e vizinha macumba tinha a igreja, o pastor Messias. Aí eu comecei a fazer trabalho de libertação, e a macumbeira vendia lanche também. Aí eu sempre ia lá comprar um lanche para merendar. Ela disse: ei, Isaac, quando tu tá expulsando aí, eles ficam querendo vir aqui para casa. Manda eles voltarem para a igreja. Quero nenhum aqui não. O nome dela era Sandra. Eu disse: que é isso, Sandra? Não quero eles aqui não. Aí dessa conversa eu comecei a levar ela para a igreja. Ei, mas porque eu vou ver tu fazendo tuas orações. Eu pode ir. Aí ela começou a frequentar a igreja, mas eu. Aí quando é fé, o macumbeiro lá chegou incorporado, lá na casa dela. Chegou com 2 guias. O Zé Pilintra e o ou foi o Exu Caveiro ou foi o Tranca-Rua. Um desses dois. Aí chegou lá na porta dele incorporado: ou tu volta pro terreiro, ou a gente vai te matar. Aí quando ela, como ela era do terreiro, ela ficou com medo. Ela saiu da igreja e voltou pro terreiro. Aí depois de mais ou menos quase um mês novamente que eu fui ver ela já estava andando assim deficiente, ó, mancando a perna da mão. Aí eu disse: o que foi isso, Sandra? Isaac, eu não posso falar contigo não. As entidades não deixam eu falar contigo. Tu pertence lá de cima. E eu levei uma pisa deles pro carro de tiro. A gente não pode nem conversar mais. Você tá entendendo, irmão, o que é espiritualidade? Sabia que eu era perigoso desse jeito, não. Então, irmão, eu conversei com ela e com outras pessoas da Umbanda. E sabe o que é uma coisa interessante, profeta? Que nunca nenhum deles me disseram assim: como é que vai ser a tua vida após a morte? Nunca chegou nenhum. Eu tinha uma cliente macumbeira de Calcaia, também do mesmo jeito. E às vezes ela queria tirar onda comigo, só que eu não deixava. Sempre que ela fazia festa, eu levava ela para as encruzilhadas, levava ela para as cachoeiras. Não tinha medo não, irmão. Quando eu subia com ela a serra para levar para as cachoeiras, a mata, irmão, fazendo assim, ó. E ela começava a falar com as entidades da mata. Nunca tive medo. Aí às vezes ela brincava comigo: Isaac, não tem medo não. A senhora quer para ter medo de mim, porque o que está em mim é mais forte que o da senhora. Eu nunca tive medo, irmão. Mas o mundo espiritual ele é real, querido. Aí, irmão, nunca, irmão, não teve um, irmão. Irmão, eu tenho a minha linha de raciocínio. Primeira coisa, como é que eu enxergo o inferno? O inferno, irmão, o inferno semelhante ao céu. Semelhante ao céu. Como assim, pastor? O céu não tem um local que fica só o Altíssimo e os querubim?
ninguém se aproxima. Tem uns cantos que fica só o serafim. Tem o local dos salvos, que é o chamado paraíso. Não tem. Assim é o inferno. Só que o inferno, ele é o céu para os desobedientes. A Bíblia, ela já está dizendo que o inferno é o quê? Lugar de tormento. Não sei se vocês já assistiram a série Lúcifer, a Netflix, assistiram? Já viu como é que morre uma pessoa ali na série? A pessoa fica sendo atormentada no pecado que a pessoa morreu. A consciência, ela não morre. O tormento fica ali na consciência eternamente. Fica se repetindo. Então, irmão, uma coisa eu quero que você observe, muito interessante, irmão, isso daqui. Primeiro, quem está falando aqui, irmão, nós não podemos nem diminuir e nem alterar uma vírgula, porque quem está falando essa parábola é o próprio Senhor Jesus. Eu acredito, irmão, que como ele está falando em parábola, eu acredito assim, porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele diz assim, que Jesus para os discípulos, ele se revelava quem ele era, mas para o povo ele falava o quê? Por parábola. Aprenda isso, Samuel. Se Jesus está narrando o inferno por parábola, é porque tem coisa pior do que isso daqui. Coisa pior, querido, que não passa nem na tua cabeça. O alto grau de tormento. Primeiro, irmão, a Bíblia aqui está narrando a história de dois judeus. Não são pessoas desviadas, são dois judeus. Um judeu rico e um judeu pobre. Todos dois tinham conhecimento da palavra. Aprenda uma coisa, você que está me assistindo, e os irmãos que estão na igreja. Não vai uma alma para o inferno sem antes ter tido a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Abraão, ele falou aqui, o guardião do paraíso, ele falou o quê? Que nós da terra, nós temos dois. Nós temos a lei para dar ouvido, e nós temos os profetas. Nós temos a lei e os profetas para dar ouvido. Por isso, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vê aquele rapaz ou alguém que chegou a óbito, pode ter certeza disso. Se essa alma foi para o inferno, quando a alma dele chegar lá, que é milésimo de segundos, quando a alma dele chegar no inferno, a primeira coisa que o demônio da recepção, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para aquela alma
a rejeição que ele teve com relação à salvação. Vocês viram o que aconteceu aqui na igreja em 2000 no começo de 2022? Vieram 3 moças assistir aqui o culto. E Deus me revelava que eu tinha que orar pelas 3 para dar livramento. Quem estava aqui se lembra? 2 receberam oração e uma não recebeu. Deve ter um tempo não, Davi. Se lembra, Ana Cláudia? E a única que não recebeu, no outro dia, entrar dentro da casa dela, meter e encheram ela de bala. Vocês se lembram o que foi que ela disse? Não, pastor, não precisa. Eu não quero oração. Então, irmão, ela rejeitou a salvação. As outras se escaparam, tiveram tempo para fugir. Então, irmão, uma coisa que é real: não vai uma alma para o inferno sem antes o Senhor Jesus dar oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E o que Jesus está narrando aqui é a história de 2 judeus. Porque tem gente que já vi gente dizer que o rico não era crente. Os 2 eram judeus. Os 2 tinham conhecimento da palavra. Se você observar, dá um parecer que a salvação é por obra. Por quê? Porque o Abraão, o guardião, ele vai dizer o quê? Lembra de tu? Que tu vivia o quê? Vamos ler? Calma, Davi. Versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de purpúreo, linho e finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. Olha a vida que esse judeu tinha. Ele vivia uma vida de luxo. Aí Abraão também vai contar que a vida que Lázaro tinha. Se você não prestar atenção, dá um parecer que a salvação é como se fosse por obra. Mas não é, irmão. Não é. Os 2 eram judeus. Os 2 tinham conhecimento da palavra. Mas o que levou o rico ao inferno, aprenda uma coisa: a conduta. Arrogância. Por quê, irmão? Por quê, querido? Porque se você tem a conduta que nem a desse homem rico, você sabe que uma pessoa que tem um alto grau de arrogância, ela não vai ter humildade. Vai se achar uma pessoa empoderada. A própria conduta dele levou ele para o inferno. Então, querido, nós temos que tomar cuidado. Ai, pastor, ainda bem que eu não sou rico. Irmão, tem pobre que é pior que o rico. Ele não tem nada dentro de casa, mas o grau da arrogância dele é alto. E se você morrer sendo arrogante, sinto muito o que eu vou te dizer, você vai para o inferno. Ai, pastor, que é isso? É verdade, boca aberta. O que é que Jesus diz?
nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os quê? Os humildes de coração, porque deles é o quê? Eita, Davi, tá lendo Bíblia, né, Samuel? Tá até me ajudando. Ai, Jesus. Tá entendendo, irmão? Você vê na Bíblia Jesus dizendo: bem-aventurado é o arrogante, porque deles vão herder o céu. Bem-aventurado é o luxo. Você não vê, irmão, Jesus falando isso. E tem pobre, irmão, que é arrogante. Tem pobre que é soberbo. E é pobre crente, irmão. Não estou falando o que segue a vida secular, não. Tem gente, irmão, tem pobre crente que é arrogante. E se Jesus não tratar da arrogância dele, ele vai para o inferno igual o rico. Por quê, querido? A soberba leva para o inferno. E também, irmãos, assim como tem gente rico que é humilde, também, irmão, tem pessoas pobres que são humildes. Que param para ouvir. Então, irmão, nesses primeiros versículos aqui, os dois, 19 e 20, o que levou o rico ao inferno foi o quê? A conduta dele. A conduta. Vamos acelerar aqui um pouco. Olha uma coisa interessante, irmão. Uma coisa boba, que muitas vezes, se a gente deixar isso vir para o nosso coração, isso também pode nos atingir, irmãos. Olha a explicação que Abraão vai dar. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da tua mesa. A Bíblia não diz, irmão, que o rico não dava. A Bíblia não diz isso. Mas dá um parecer, irmão, que o rico dava para querer humilhar. Tá aí, miserável, come aí. Infeliz, né? Dá aqui para esse fedorento. Então aí, ó. Porque Lázaro era o quê? Era um cara que tinha chagas. Ele tinha feridas, ele fedia. Quem é que quer um fedorento na sua porta, irmão? Só, irmão, que a soberba desse rico era grande. Ele fechou o coração dele para esse pobre homem, e que de alguma forma ele poderia ajudar, irmãos. Por isso, irmão, que é muito perigoso. Muito perigoso. Às vezes Jesus bota uma criancinha para pedir esmola, pedir uma moeda, e às vezes a gente endurece o coração, irmãos, porque é o pai que está ali forçando. Mas a gente pode pagar um preço, irmão, por causa disso. A gente pode pagar um preço. Aí o que é que acontece, irmão? Presta atenção, já estou no verso 22. Vamos ler? 22. E aconteceu que o mendigo morreu. Presta atenção.
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Presta atenção, irmão. Eu sei que isso a gente já viu em filme. Um dos filmes mais assim, com relação à partida da vida do homem na terra, um dos filmes mais impressionantes que eu já achei, mais real, conforme as escrituras, sabe qual é? Só os antigos vão saber. Vocês vão. Oh, profeta. Deixa eu falar, profeta. Ghost. Que significa o quê? Outro lado da vida. Você viu lá no finalzinho? A alma do autor. Os anjos vinham o quê? Para levar ele para o céu. E quando alguns desviados que morriam, viam a alma escura. Viu a alma escura e levava o quê? A alma para o inferno. Para mim, profeta, aquele filme ali é um dos mais que se aproxima da realidade da morte. Para mim, profeta. Ai, mas está no filme. Não, irmão, é o que a Bíblia está dizendo, boca aberta. O que a Bíblia está dizendo? Abençoado. Morreu Lázaro, veio o anjo o quê? Levou. Olha o outro. Olha como foi a morte do rico. E foi sepultado. Foi sepultado. Alguns anos atrás, a gente fazia umas experiências. Vou falar aqui também, senão é obrigado a acreditar não. Sei que eu particularmente eu acredito, vou mentir. Certa vez o Jacó explicou sobre isso. Meu irmão falou que quando uma alma desviada morre, ele diz que automaticamente aquela alma já está no inferno. Só que está inconsciente. Quando o corpo se desliga da alma, aí é que ele vai perceber que ele já está no inferno. Quando morre uma alma em Cristo, vem os anjos especialistas para levar a alma o quê? O seio de Abraão. Entendeu? Vou revelar aqui. Sei que não tinha, ninguém não deu bola. Mas no dia que eu estava no velório da minha avó, posso falar, senhor? Pode ouvir? No dia que eu estava no velório da minha avó, os anjos estavam falando comigo, irmão. Os anjos estavam falando comigo. E os anjos disseram, irmão, que quando a alma dela se desligou do corpo, antes de a avó morrer, os anjos já estavam lá do lado dela. Só que eles tiveram dificuldade de levar ela para o céu, porque ela não queria ir. E os anjos diziam que a preocupação dela era o Carlos e a Simone. Só falaram no profeta e na Simone. Aí que os anjos é que foram confortando ela. Quando ela entrou no paraíso, todo aquele sentimento que a avó tinha aqui na terra, ficou na terra. Ela já não tem mais aquela preocupação. Foi assim que aconteceu. Eu falei já, você já tinha falado também. Então, irmão, assim é a morte do cristão. Assim é a morte do cristão. Aí vamos aqui, irmão, outra coisa, 23. No 23. E no inferno ele ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão, Lázaro do seu seio. Aprenda uma coisa, boca aberta.
Eu já falei com crentes, os crentes de outra cidade. Aí fica, na época a gente era tudo novo, né? Aí eles ficavam. Eu fico só ouvindo aqui que eles dizem, olha a inocência, profeta. Não, eu acho que quando eu for para o céu, vamos ficar só ali parado e adorando, olhando para o trono. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Igual as estaltas. Tem gente que pensa que no céu vai ser assim. Aprenda uma coisa. Uma coisa que você não perde é a consciência. A alma que está no inferno, tanto de Lázaro como o do rico, Lázaro que está no céu, eles perderam a consciência? Não. A nossa avó está lá no céu, fora os outros, né? Que até um bocado, né, profeta? Tem a avó Délia, né? A Délia, o Gesso, o seu Erasmo. Tem a Maria Vicente, tem a Fátima, tem um monte. Aí vocês estão pensando que estão lá, ei, quem é tu? Ei, quem é fulano? Não, meu irmão, nossa avó sabe que nós estamos aqui, sabe quem é o filho dela, ela sabe quem está lá junto com ela lá no céu. Só o que acontece, irmão? Só que lá no céu, ela não tem aquele sentimento de mãe. Ela tem aquele sentimento do quê? De irmão. Mas ela sabe que aqueles que estão lá é o filho dela. E ela está lá intercedendo, esperando para o restante ir para lá. O que é apagado da memória para o céu? O pecado. O pecado é que não sobe. Mas ela sabe, a nossa avó sabe que ela era mãe, que ela era casada, que ela teve uma vida aqui na terra. E ela fica lá, irmão, intercedendo, esperando. Pelos alguns relatos, irmão, que a gente já ouviu de algumas pessoas, o céu, irmão, é que nem uma cidade. Um lugar puro, tranquilo, de paz e tranquilidade. Onde não tem noite, onde não tem dor, não tem choro, né? Onde existe coisas lá no céu, irmão, que não passa nem na tua cabeça. Ai, pastor, quem é que fala isso? Paulo. Não foi permitido nem ele falar para nós o que é que tem lá. Nem cheira na tua mente o que está guardado para você. E nem passa na tua cabeça o que é realmente o inferno para as almas desobedientes. Então, irmão, a primeira coisa que você não perde é o que? A sua consciência. Você não perde. Você é completamente o que? Consciente. E outra coisa, Deus, Ele é tão misericordioso que lá no céu, Samuel, tem um local assim, tipo, como é que a gente chama, meu Deus? Tipo como se fosse um portal, que quem está no inferno vê lá do outro lado. Para eles, para as almas que estão no inferno,
para saber o que eles perderam. Pegou, Davi? Quem está no inferno está assim, ó, doido, orando, pregando, clamando por Jesus. E Jesus fala o quê? Nada imoral. Para eles saber o que eles perderam. Olha o que é, você dizer que eu estou falando heresia. Olha o que a Bíblia está dizendo, o quê? Ele ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro. Quem está no inferno, ele pode contemplar uma parte do paraíso. E ele, estando no inferno, ele conversou com Abraão. Existe uma ligação. Existe uma ligação. E o que... Olha aí, irmão, 24. Posso terminar essa pregação? Deixa o profeta terminar. Tá apressadão para comer o arrozinho com ovo? Então vamos terminar. Estou empolgado. Olha o 24. E ele diz assim: e ele gritando, disse. Ele está o quê? Gritando. Gritando por quem? Por pai Abraão. Por que ele está gritando por pai Abraão? Outra coisa para você aprender aqui nesta noite. Porque a cruz ainda não tinha chegado. Jesus ainda não tinha passado pela cruz. A salvação ainda não tinha chegado até a cruz. Por isso que ele estava chamando o quê? Por Abraão. Está entendendo? Ele está o quê? Gritando por Abraão. Pedindo o quê? Misericórdia. Compaixão. No inferno tem o quê, irmão? Tem fogo. E no inferno tem calor. Vocês sabem como é que eu enxergo o inferno com relação à quintura? Certa vez assisti um filme do Star Trek lá em casa, de um rapaz que ele entrou dentro do sol e ele tinha milésimo de segundo para sair, Samuel, porque senão ele era consumido. É assim que eu enxergo o inferno. Assim que eu enxergo o inferno. Olha o que é que o rico está pedindo. Presta atenção. Davi, seja sincero, Davi. Isso daqui mata uma sede de quem está no inferno. Tá vendo, Davi? Cadê a câmera? Isso aqui mata, Davi, uma sede. Tá vendo, ó? Caiu o pingo. É o que o rico está pedindo. Daí, querido, você tira o alto grau que é o fogo que tem no inferno. Para você ter noção, irmão, do grau de tormento. Você sabe o que é pior, querido? É que a tua alma, ela é eterna. A tua alma, ela não morre. A tua alma, ela não morre. Olha o que o rico está pedindo para Lázaro, para molhar a ponta.
Um pingo d'água, irmão. Certa vez eu assisti um filme. Esse filme foi baseado sobre a Bíblia satânica. Sabia que existe a Bíblia satânica? Eu já procurei estudar, comprar e não achei. Para quem quiser entender a Bíblia, é só você assistir o filme do Constantino. Ela é baseada pela Bíblia satânica. Aí ele fala no filme, Samuel, 1 minuto no inferno, o tormento, ele mesmo dizendo, os satanistas dizendo que 1 minuto no inferno é como se fosse um tormento de 1 milênio de ano. 1 minuto no inferno é como se fosse um tormento de 1 milênio de ano. O próprio satanista revela, irmão, isso. Para você, querido, ter noção da realidade do inferno. E nós só se escapamos de ir para o inferno se nós aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Salvador da tua vida. Só assim a tua alma vai se escapar de você ir para o inferno. Não tem, querido, outro meio que você possa se escapar. E Marcos vai dizer: é melhor perder um olho do que você ir para o inferno. Vou resumir aqui, irmão, para encerrar. Ó, vamos para o 27. Me acompanha aí, Davi. 27. Diz: então ele disse: eu suplico, pois, ó meu Pai, que envie a casa de meu, porque eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, para que não venha também para este lugar. Só para você ver, irmãos. Só para você entender, irmão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é só os crentes, não é só a Bíblia, não é só o profeta, os profetas que está anunciando a volta de Jesus. O próprio Satanás está anunciando. O próprio Satanás está anunciando a volta de Jesus. E dessa noite, irmão, vamos ficar de pé. Eu sei que o profeta, ele intercede por muitas pessoas da família. Eu vou passar essa responsabilidade para o Samuel. Eu queria, irmão, fazer uma oração de intercessão. Eu queria que você pegasse um parente seu que está desviado. E vamos orar, irmãos. Só que eu queria fazer diferente. Eu queria que você colocasse a sua mão aqui nesse altar. Ai, pastor, eu tenho uma pessoa que está afastada. Coloca a tua mão aqui, enquanto Samuel ora. Se você não tem, está todo mundo bem, está todo mundo salvo na sua família, pode ficar aí mesmo. Mas eu queria que você fosse sincero, irmãos. Vamos interceder, irmão, com nossos parentes. Vamos interceder, irmãos. Seja sincero, irmãos. Tá bom, Samuel? Calma, Davi.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus de Nazaré. Coloca a mão no altar. Senhor, me cobre com teu sangue e me lava com teu sangue. Envia, Senhor, teus querubins de serafim. Fica aqui do meu lado, Jesus de Nazaré. Senhor, porque eu não sou nada. Eu não tenho poder de nada. Mas tu, Senhor, tem. E tu tem a vida eterna, Senhor. A salvação está nas tuas mãos. Tu tem o poder de alcançar quem o Senhor quiser. O Senhor vai até o final. Recantará na voz. Eu estou visitando, recantará. Eu estou visitando. Tem pessoas que estão endurecendo o coração. Coloca o desânimo no coração para não vir a tempo. Coloca a dúvida e a riqueza do mundo. E a ilusão do sistema dessa terra. E cantará na voz. Mas eu vou alcançar. Eu vou dar a chance. Eu vou ter um particular de cantar a voz a todos aqueles que vós estão orando. Eu vou dar uma chance, porque eu tenho dado chance e não tenho dado ouvido para mim. De cantar a voz, eu tenho batido dia e noite de cantar a voz. Para que escuta a minha palavra, para que amoleça o coração, e cantar na voz. Eu vou alcançar aquele e cantar na voz. Não está perdido ainda, e cantar na voz. Tenha esperança em mim. Aquela vida me pertence. Aquela alma é minha, ele cantará na voz. Eu vou salvar. Será do meu jeito, para que não se perca e não seja lançado do lago de fogo. Eu vou trazer para minha casa. Eu vou salvar todos os demônios de cantar na voz. Pega toda a bagagem de cantar na voz. Sai da vida de cantar na voz desta pessoa. Eu declaro, é uma ordem de cantar na voz. Não é mais este homem de cantar na voz. Sai agora de cantar na voz. Todos para o abismo do inferno. Fica ligado com este, ele canta na voz. Que eu estou colocando mal por terra, mulher. Esta pessoa, ele canta na voz. Tem um bom coração, ele canta na voz. Mas precisa se voltar para mim. Ele canta na voz. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Não temas, filha, de cantar na voz. Eu estou dando oportunidade. Eu estou dando chance. Já passou pelo fio de cantar na voz. Oh, glória! Partir para o outro lado de cantar na voz. Mas eu tive misericórdia de cantar. Anai devashi de E canta. não deixei que partisse de cantar. Ne que me na lavashi. Do erro de cantar. Anai dereba Porque a canta. minha misericórdia ela se renova toda manhã. De cantar. Vai devashi de canta. Não tema de cantar na voz.
Não tema, Lome, recantaranavais. Eu vou alcançar aqueles que tu ora. Eu vou alcançar aquele que tu buscas noite, recantaranavais, para que eu intercessa por estes homens, porque eu tenho misericórdia, eu tenho autoridade sobre a vida, eu tenho autoridade sobre a morte, recantaranavais. O inferno não prevalecerá contra aquele que dobra o joelho, recantaranavais. Não prevalecerão, recantaranavais. Tenha de bom ânimo em mim, recantaranavais, porque eu também venci o mundo, recantaranavais. Deixe que fala o que for de vós, porque eu cuido daquele que fala mal palavra contra cada um. Se verão comigo, recantaranavais. A minha justiça ela é perfeita. A minha justiça ela é perfeita, recantaranavais. Eu sou o que sou, recantaranavais. Continua orando e buscando. Não duvide do teu coração. Não duvida, recantaranavais, porque eu estou usando este que estás aqui. Área cantaranavais. Não duvida que eu posso alcançar. Nada é impossível para mim, aqueles que creem em mim. Aqueles que creem em mim, eu entrarei em cena e trarei a chave da vida eterna, recantaranavais. Oh, recantaranavais. Eu estou colocando corrente de recantaranavai para o bispo do inferno. Eu estou fechando cova hoje, recantaranavai, para que veja que eu tenho misericórdia, para que saiba que eu sou Deus eterno, recantaranavais. Ah, recantaranavais. Ah, se a humanidade vesse que eu, recantaranavais, tenho preparado, recantaranavai, para cada um que serve a mim, uma alegria no coração. Aqueles que são obedientes à minha obra, recantaranavais. Aqueles que são humildes de escutar a minha palavra. Pai, eu preciso de ti. Me muda, recanta e me transforma, recantaranavai. E eu o transformarei, recantaranavai. Eu transformarei, recantaranavai. Aonde tu for, mulher, eu sou contigo. Aonde tu for, eu sou contigo, mulher, recantaranavais. Ah, recantaranavais. O inimigo tem preparado uma cilada contra o teu, recantaranavais. A tua filha, recantaranavais, era para ter caído numa cilada, recantaranavais. Mas eu não deixei, recantaranavais. Filha, eu farei do meu jeito, porque da forma que eu venho, recantaranavais, não quer, recantaranavais. Não vem, recantaranavai, me buscar. Olha mais para o homem do que para mim mesmo, recantaranavais. Entenda que o homem é falho, recantaranavais, mas eu sou perfeito, recantaranavais. Eu já tenho revelado a ela, recantaranavais, e mostrado o seu despertamento, recantaranavais, para saber que eu estou chamando, recantaranavais, para que não venha ficar para trás. Já não é mais tempo de brincar e cantar na verdade. Mas hoje eu estou e cantar na mais visitando. E eu estou visitando. Desperta, mulher. Desperta. Desperta e cantar na mais. Não feche os olhos para mim. Ah, e cantar na mais. Não temas mal algum, recantaranavais. Todos que estão aqui ligados, recantaranavais, eu estou visitando cada membro da sua família, recantaranavais. Cada membro da sua família eu estou visitando. Os meus anjos estão lá agora, recantaranavais. Estão lá, recantaranavais, colocando mal por terra, recantaranavais.
para que todos cheguem até a mim, para que todos venham conhecer a minha palavra, nenhum será mais inocente, eu vou alcançar, terei um particular com cada um, eu vou falar com cada um, e vós verão que eu sou Deus, e Deus de misericórdia, eu sou juiz perfeito, eu sou juiz justo, que não deixa nenhum para no inferno, sem antes de passar por mim, eu sou o que sou, eu vou salvar todos aqueles que abriram o coração para mim, todos que aceitaram a minha palavra, todos que colocaram no coração, Senhor, Tu é minha salvação e o único suficiente Salvador da minha vida. Estes vão subir para o céu. Se estes permanecerem até o fim, vão subir para o céu. Eu levarei para mim mesmo. Pai, muito obrigado, Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar. Davi, depois do teu oro contigo, viu? Para finalizar. Vamos orar para encerrar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão. Jesus, quero te agradecer pela tua presença aqui nesta noite. Nos purifica, Senhor, com teu sangue. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Nos alicerça, Senhor, a cada dia na tua presença. Pai, quero te agradecer, Pai, pelo Senhor ter recebido a oração de cada um aqui, Pai. Porque eu sei, Pai, que os nossos parentes vão ser salvos. Cada um, Pai, que a gente intercede, Pai. Eu sei que o Senhor vai criar um plano de salvação. Muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: Dê uma salva de palmas.